Aprenda a ficar de boca calada e veja os bons resultados. Você acha mesmo que falar o tempo todo faz de você alguém mais influente ou mais inteligente? Pois é exatamente o contrário que costuma acontecer. Enquanto você se apressa para responder sem nem ao menos pensar, alguém do seu lado está absorvendo cada detalhe, analisando tudo friamente e planejando a melhor forma de agir. E não venha com esse papo de que ficar em silêncio é sinal de fraqueza ou insegurança, porque isso é desculpa de quem não entende o verdadeiro valor do autocontrole. A verdade nua e crua é que pessoas silenciosas exercem um poder absurdo sobre si mesmas e sobre o ambiente ao redor. Só que você, preso na ansiedade de ter que se posicionar a cada segundo, não enxerga o quanto está entregando de graça o que pensa, o que sente e, acima de tudo, o que pretende fazer. Você abre a boca e, em vez de demonstrar força, escancara todo o seu ponto fraco. Aí depois reclama que as pessoas te atacam, te criticam, zombam da sua cara ou te colocam para escanteio. Talvez já esteja na hora de rever suas estratégias, não acha? É claro que o silêncio não deve ser confundido com omissão total. Não estou dizendo que você tem que virar um monge em meditação perpétua, nem ficar calado quando alguém pede sua opinião a respeito de algo crucial. Mas existe um abismo entre falar com sabedoria e tagarelar sem rumo, e é precisamente nesse abismo que a maioria se perde. Fica todo mundo naquela competição ridícula para ver quem fala mais alto, quem interrompe primeiro, quem lacra no comentário mais espirituoso, enquanto o silencioso assiste a todo o espetáculo, sem pressa, ciente de que a gritaria de hoje vira apenas eco amanhã. E nessa hora, quem estava calado toma a atitude certa, fala na hora exata e, de repente, domina o ambiente sem precisar exagerar em nada. O mundo é tão barulhento que, quando alguém consegue manter a compostura, há um contraste brutal. E é nesse contraste que mora a força de quem sabe se calar. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Se você se sente atacado por essa constatação, talvez seja o caso de admitir que sim, anda falando pelos cotovelos sem perceber. Ou pior, fala porque não suporta ficar sozinho com a própria mente. Em vez de encarar seus pensamentos, suas frustrações, suas vontades e suas falhas, você desconta tudo isso com comentários supostamente inofensivos, mas que só servem para gerar mais confusão. As pessoas silenciosas, por outro lado, encontram no próprio silêncio a fonte de motivação. Quando são ofendidas, por exemplo, não precisam de plateia para provar que têm razão. Sabem que qualquer pessoa pode dizer uma bobagem num momento de raiva. Então elas esperam a tempestade passar para decidir o que fazer. Enquanto você se desgasta, elas reservam energia e lá na frente dão a cartada final, sem teatrinho, sem alarde, sem precisar justificar. E é exatamente isso que te incomoda. O fato de elas não reagirem imediatamente tira de você aquela satisfação do embate direto. A pessoa silenciosa deixa para reagir quando bem entende, e às vezes a melhor reação é simplesmente não dar ibope para o insulto. Isso deve doer no seu ego, não é? Aposto que você já passou por situações em que perdeu o controle numa discussão boba, soltou um monte de impropérios e só depois se arrependeu. Ficou aquele clima pesado, todo mundo meio constrangido e você se sentindo menor por ter agido por impulso. Pois a pessoa silenciosa quase nunca cai nessa armadilha, porque ela está treinada para observar, ouvir e refletir antes de despejar uma enxurrada de palavras inúteis. Você não sabe o alívio que é evitar conflitos desnecessários e ainda manter a credibilidade intacta. Mas claro, se você é viciado em exposição, talvez nem ligue para isso. Afinal, hoje em dia, parece que todo mundo quer falar, quer ser o centro das atenções, quer lacrar, quer mostrar uma suposta opinião forte sobre qualquer assunto, mesmo que não entenda nada a respeito. Daí surge um problema maior. Quando se fala demais, fica mais fácil ser refutado ou cair em contradição. Além disso, as pessoas percebem rápido que não há substância no que você diz,
só barulho. Enquanto isso, quem ouve em silêncio dificilmente se contradiz, pois busca compreender antes de julgar. E se depois essa pessoa resolve emitir uma opinião, você pode apostar que ela vem muito mais embasada, soando firme e convincente. Agora, não pense que quem é silencioso fica parado, sem fazer nada, enquanto a vida passa. É o oposto disso. Muitas vezes, quem fala menos está agindo mais. Em vez de ficar dando satisfação para todo mundo, essas pessoas preferem focar nas ações. Elas não se perdem em promessas vazias, nem dependem de aprovação pública para começar um projeto. Simplesmente arregaçam as mangas e fazem, no próprio ritmo, com a própria energia. E, enquanto você gasta tempo debatendo nas redes sociais, brigando para ver quem tem razão, reclamando sem parar de tudo e de todos, quem é silencioso dá um passo consistente atrás do outro. No fim das contas, quando percebem, essa pessoa já construiu algo sólido, tangível e que ninguém pode tirar dela. E não é raro ver gente como você, que se dizia tão esperta, ficar boquiaberta com as conquistas de alguém que jamais levantou a voz. Mas vamos ser sinceros, você também se deixa distrair por qualquer coisinha, não é? Basta um programa de TV sensacionalista, um vídeo de 30 segundos na internet, ou um joguinho qualquer, que pronto, lá se vai o seu foco. O silencioso não cai tão fácil nessa armadilha, porque ele exercita diariamente a habilidade de manter a atenção no essencial. Se você acha que isso é exagero, então se pergunte: quantas horas você desperdiça sem perceber, debatendo polêmicas inúteis, rolando feed de rede social, procurando entretenimento para não encarar os próprios pensamentos? A pessoa silenciosa também se diverte, mas ela faz disso um lazer pontual, não um refúgio eterno. Ela sabe o valor do tempo e não quer afundar em distrações rasas, porque tem consciência de que a longo prazo o que traz progresso é a prática constante do que realmente importa. Então, enquanto você gasta horas a fio consumindo conteúdo sem parar, a pessoa silenciosa está ali, fortalecendo corpo e mente, estudando, refletindo ou trabalhando em silêncio para alcançar um novo patamar. Se isso não é inteligência, eu não sei o que é. E por falar em inteligência, há um benefício crucial no silêncio que raramente é mencionado: a capacidade de ouvir a própria intuição e desenvolver clareza mental. Quando você está rodeado de barulho, principalmente criado por você mesmo, fica impossível perceber os sinais que a vida te dá. Você fala tanto, se distrai tanto, que não consegue ouvir a voz interna que diz: cuidado com essa pessoa, ou essa decisão vai te prejudicar lá na frente. A pessoa silenciosa, por outro lado, aprende a valorizar esses alertas. Ela percebe nuances no tom de voz dos outros, no olhar, no jeito de reagir a uma pergunta simples. Enquanto você despeja informações aos quatro ventos, ela coleta dados sem alarde, monta um quebra-cabeça mental e, quando percebe algo estranho, simplesmente se afasta ou toma uma decisão sem grande estardalhaço. É provável que você só note que ela saiu de cena quando for tarde demais, porque essa é outra qualidade típica do silencioso. Ele não faz drama para anunciar que está caindo fora ou que está mudando de rota. Ele apenas some, e você fica se perguntando o que aconteceu, quem errou, por que não funcionou. Mas quem prestou atenção foi ele, e muito antes de qualquer problema vir à tona. Não confunda, entretanto, isso com frieza absoluta. Existem silenciosos frios, sim, mas a maioria apenas aprendeu a não se deixar levar por qualquer emoção desmedida. É comum que a pessoa silenciosa use a raiva, a decepção ou o sentimento de humilhação como combustível. Mas em vez de se vingar ou de disparar ataques, ela canaliza esse incômodo para se aprimorar. Enquanto você ainda está fervendo, querendo partir para cima, fazendo escândalo, ela vai embora, reflete sobre o que aconteceu e transforma tudo aquilo em motivação para mudar, estudar, melhorar de vida. E daqui a um tempo, você vai olhar para ela e não vai acreditar como alguém que sofreu tal ofensa conseguiu se reerguer tão bem.
A resposta está no silêncio que você tanto desdenha. É nesse recolhimento que ela encontra a disciplina para planejar e executar. Talvez você se pergunte: então é errado expor minhas opiniões, meus sentimentos? Claro que não. O problema está no exagero, na necessidade constante de falar ou de brigar para se sentir validado. Quando você se condiciona a ficar em silêncio na maior parte do tempo, descobre que as suas palavras têm mais valor quando são usadas com parcimônia. Cada frase proferida se torna uma ferramenta, não um mero ruído. E não se trata de manipular os outros, mas de agir com sabedoria. Você escolhe o momento certo para se pronunciar, enquanto todos estão ocupados querendo destaque. É incrível como as pessoas se assustam quando alguém, normalmente calado, resolve abrir a boca e falar algo preciso, cirúrgico. Já reparou como isso tem um peso muito maior do que o grito sem fim de quem vive reclamando? Exatamente porque o contraste entre o silêncio habitual e a fala pontual gera impacto. Se você chegou até aqui e acha que estou exagerando, talvez seja a prova viva de que precisa repensar o quanto fala e o quanto escuta. Aliás, escutar é uma arte quase esquecida. Todo mundo se acha digno de ter voz, mas poucos se dispõem a ouvir de verdade. E ouvir aqui não é só ficar calado enquanto o outro fala, mas sim tentar entender o que o outro está expressando, quais as motivações, medos e desejos por trás das palavras. Isso requer presença, empatia e controle emocional. Você acha que consegue desenvolver essas qualidades se estiver sempre tentando emplacar um monólogo ou vencer um debate? Não mesmo. Por isso, as pessoas silenciosas costumam ser exímias ouvintes. Elas querem realmente absorver o que está sendo dito para tirar conclusões que façam sentido. Por isso, raramente são pegas de surpresa. E não adianta se enganar. As pessoas que menos você imagina estão o tempo todo analisando suas expressões, seu tom de voz, a coerência das suas histórias. Depois você ainda pergunta por que acabou se enroscando em contradições ou confiou em quem não devia. Talvez a parte mais dolorosa desse carão seja admitir que você não sabe lidar bem com o silêncio porque ele te confronta com a verdade sobre si mesmo. Quando tudo está quieto, as vozes internas ficam mais altas. E é aí que você descobre medos, inseguranças e traumas que estava tentando esconder com barulhos externos. Mas não há como fugir para sempre. Se você quer se desenvolver de verdade, vai ter que encarar o silêncio em algum momento e passar por esse desconforto inicial. Pessoas silenciosas já entenderam isso faz tempo e aprenderam a conviver com os próprios pensamentos, por mais assustadores que eles sejam. E é nesse convívio que elas ganham maturidade emocional. Enquanto você precisa constantemente de alguma distração, elas encontram paz na reflexão. Enquanto você busca desesperadamente aprovação, elas preferem a autenticidade de uma mente sã. Então, pare de subestimar quem fala pouco. Pode ter certeza de que nesse exato momento, enquanto você tenta impressionar todo mundo com seu discurso inflamado ou seu excesso de opiniões, algum caladão está te observando, entendendo cada detalhe que você revela, pronto para dar o passo certo na hora certa. E sem você perceber, ele vai se destacar, vai evoluir e no final você ainda vai se perguntar como aquilo foi acontecer tão depressa. Não foi depressa. Foi construído em silêncio, longe dos holofotes, sem precisar de aplausos. Mas se mesmo assim você quiser continuar fazendo barulho, tudo bem. Só não se espante quando perceber que o mundo ouve muito mais quem sabe se calar. Está dado o recado. Se doeu, talvez seja porque acertou em cheio na sua ferida. E quer saber de uma coisa? Tudo bem doer. A dor é um sinal de que ainda há algo a ser corrigido. Talvez seja esse o momento de você rever seus hábitos, repensar suas motivações e, principalmente, aprender a ficar de boca fechada quando não tem nada realmente relevante a dizer. O silêncio não é uma condenação, é uma ferramenta de evolução. Você pode escolher abraçar essa ferramenta ou continuar esperneando contra ela, mas faça um favor a si mesmo.
Da próxima vez que se irritar com alguém que prefere observar em vez de falar, olhe-se no espelho e questione por que essa atitude incomoda tanto. Você pode se surpreender ao descobrir que o maior inimigo não é quem fica calado, e sim a sua própria ansiedade de aparecer a todo custo, mesmo sem ter nada de substancial para mostrar. Afinal, do que vale falar tanto se é apenas para encher o ar de ruídos vazios? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se. Isso ajuda muito e não custa nada. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.